Ontem, a CPI da pandemia ouviu o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, que contradisse Eduardo Pazuello. Disse ter alertado o ex-ministro sobre o risco de falta de oxigênio no estado no dia 7 de janeiro. A comissão general havia dito que só foi avisado no dia 10. No dia 7 foi a ligação para pedir apoio logístico para Belém, de Belém para Manaus. No dia 10 informei a preocupação com as entregas da White Martins e no dia 11, a partir daí, o Ministério da Saúde começou a tratar diretamente com a White Martins. E quanto à negativa do ministro de que isso teria acontecido no dia 7? E que só foi informado no encontro de Vossa Senhoria e do governador no dia 10, pessoalmente. O que é que o senhor acha desse fato? Foi feita uma ligação, presidente, ao ministro, pedindo o apoio logístico para o oxigênio, explicando a situação, o pedido que a White Martins me fez, e aí eu passei para o Ministério em função de que somente aeronaves militares poderiam fazer esse então, tipo de transporte. Então o ministro mentiu. O ex-secretário ainda irritou os senadores ao dizer que faltou oxigênio no Amazonas por somente 2 dias. Rede de saúde, nos tanques de oxigênio, nós registramos a intermitência do fornecimento no dia 14 e 15. Uma coisa é faltar na rede de saúde, no hospital. Outra coisa é o paciente que está tratando em casa porque não tem vaga no hospital, tentar comprar o cilindro no mercado, ele não existir no mercado da cidade. Então, a fila de compra, etc. Não, mas a pergunta foi, ela foi global. Mas ninguém ela vai comprar se não tivesse colapsado. Desabastecimento de oxigênio medicinal. E no dia 26 de janeiro, pessoas morrendo dentro do 28 de agosto por falta de oxigênio. Senhor secretário. Nós não temos registro no 28 de agosto de ter acontecido isso, senador. Marcelo Campelo também desmentiu a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde e afirmou que Mayra Pinheiro, em meio à crise no Amazonas, pressionou pelo uso do tratamento precoce. Vimos uma ênfase da doutora Mayra Pinheiro em relação ao tratamento precoce e disponibilização de relatando um novo sistema que poderia ser utilizado e que seria apresentado oportunamente, chamava-se o Tratkov. Com o depoimento de ontem, o comando da CPI diz já ter provas para indiciar Eduardo Pazuello, mas os governistas falam nos bastidores em um relatório paralelo para inocentar o ex-ministro. Difícil, né? Inocentar o ex-ministro depois de tudo que a gente ouviu nessa CPI, depois de todas as evidências. Esse caso de Manaus é emblemático. Pazuello mentiu, não há outra palavra. Ele mentiu deliberadamente, ele não se enganou quando disse que só soube da questão da falta de oxigênio no dia 10, quando já havia reportagens na imprensa estadual, na imprensa de Manaus, dando conta da iminência do colapso no dia 6, até aí ele poderia não ter lido, ele e sua equipe poderiam não ter acesso a essa reportagem. Mas há essa ligação no dia 7, há e-mails que foram enviados ao Ministério da Saúde já a partir do dia 6, vários contatos que foram feitos e que há provas e testemunhos bastante sólidos de que foram feitos de fato. E Pazuello, mesmo assim, não se furtou a dizer que só soube do problema no dia 10. 48 horas, 72 horas fazem muita diferença para quem está morrendo por falta de ar. A insistência no tratamento precoce, esse termo que foi usado repetidas vezes por Pazuello, que de maneira incrível, em seu depoimento à CPI, disse que jamais disse, quando há gravações em que ele fala do tratamento precoce com coquetéis de remédio para quem não está nem diagnosticado com a doença, bebês, gestantes, a cloroquina. A Mayra diz que não ofereceu cloroquina para resolver o problema de Manaus. Ela foi lá e despejou um caminhão de cloroquina naquela ocasião em que o Estado precisava de oxigênio e de vacina. Vacina ainda não havia, mas oxigênio havia. Veio da Venezuela para salvar os nossos irmãos de Manaus. É uma enxurrada de evidências que deixam muito clara a desqualificação de Pazuello para o cargo e de atos deliberadamente contra aquilo que se entende como ciência. Por que eu estou usando o que se entende como ciência? Porque a ciência também a ciência não é uma matemática, né? A ciência vai mudando de acordo com
com o passar dos meses. O governo não mudou o seu entendimento científico, mesmo depois dos testes e dos estudos que comprovaram a ineficácia desses remédios que continuam sendo oferecidos. Então tá tudo aí, né? O relatório está praticamente pronto, só precisa ser redigido. Terá como alvo Pazuello. Entrará também na equação o chefe, aquele que tem a caneta, como ele adora dizer, o presidente Jair Bolsonaro? Aguardemos os próximos depoimentos. Daqui a pouquinho, o nosso Rodrigo Orengo conta o que esperar do depoimento de hoje de Wilson Witzel. Só um detalhe adicional, né, Megali e Carla? É importante a gente frisar que houve essa tentativa de contato, ou contato inicial no dia 7 de janeiro, também no dia 10, e aí presencialmente, do ex-secretário de Saúde do Amazonas com o Ministério da Saúde. O ex-secretário disse ontem na CPI que, do conhecimento que ele tem, não houve resposta por parte do Ministério da Saúde a uma série de ofícios que foram enviados pelo governo local sobre o problema do desabastecimento de oxigênio. Inclusive, o senador Omar Aziz, ali em alguns momentos, presidente da CPI, repetiu, houve alguma resposta do Ministério, fez até provocações do tipo, o governo não respondeu também a N tentativas de contato da Pfizer, por exemplo, e no caso do governo do Amazonas. E aí sim, quando até pressionado, o ex-secretário de Saúde reafirmou que não houve resposta aos ofícios enviados ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.